Secretário, o professor Hildo Sauer, nesta mesma arena, defendeu um Metrobras. Diz que a obra demanda tanto recurso e recurso continuado que o governo federal deveria construir metrô, não só em outros estados, mas aqui em São Paulo também. Para apimentar o debate, eu vou passar a palavra ao deputado Simão Pedro. Não, eu queria só afirmar aqui uma posição. Eu não sou contra o Rodoanel Norte. Eu até ouvi, por exemplo, do governador Alckmin, que talvez não teríamos esse trecho, teríamos o ferro, ferradura, anel, alguma coisa assim, porque o trecho leste, oeste, o sul já daria conta. Eu acho que falta, por exemplo, nós temos um colapso do transporte público em São Paulo, na região metropolitana. Isso ninguém vai negar. Então, eu acho que a questão é prioridade neste momento, né? Se a gente tiver resolvido esse problema, eu acho que o Rodoanel Norte pode ser bem-vindo, né? E eu percebo assim, por exemplo, que o ano passado o governo lançou esse projeto da nova marginal, né? Piorou a poluição sonora, aumentou o número de carros. Então, eu acho que tem coisas que faltam um planejamento mais racional para enfrentar o verdadeiro problema. E acho que o transporte público tem que ser a prioridade governamental. E aí o metrô, a CPTM, investimentos nessa área, nós estamos muito atrasados, eu queria. Mas a pergunta, doutor Jurandir, o senhor está há 11 anos neste governo, né? Não, 9. 9, né? Perdão. É que o senhor falou que entrou em 2001 com o governador Alckmin. Governo estadual, né? O finzinho de 2001. Pois é, mas... bom, nós temos, assim, 6 anos do governo da capital junto com o governo estadual. O que eu, como cidadão, sinergia, nem falando mais como deputado, poderia nos dar acreditar que, de fato, nós vamos ter uma mudança nesses próximos anos em relação a esse problema todos que nós estamos vivendo, principalmente no transporte metropolitano? Eu tenho convicção total, senhor. Você não teria voltado, até porque eu já tinha cumprido um papel, né? E estou aqui de volta com uma vontade, assim, com um estado de ânimo dos melhores da minha vida. Como eu te disse agora há pouco, nós poderíamos chegar a 7 obras ao mesmo tempo, e não é conta de mentiroso. Tomara que seja 6 ou 8, mas vamos chegar nelas, né? Vamos chegar. Não está em colapso o transporte público. Eu acho que pode estar com cara de colapso a circulação toda, mas o transporte público em si está dando conta. Tanto é que nós remontamos e repassamos pela pesquisa da NTP, você pode ter visto, na última OD, nós estamos agora, de novo, com 55 a 45. 55% em transporte público, 45% em transporte individual. E chegou a ficar o inverso, chegou a ficar 48 a 52. 52 para o transporte individual e 48 para o transporte público. Agora, o transporte público passou. Então, o que está acontecendo é um momento, realmente houve atraso, mas eu creio, você há de convir, que o empenho é total. Acabamos de entregar agora o 50º trem, 50 trens entregues. Cada trem desses são 8 carros, 400 carros entregues. Faltam 55. Mas não é um falta daquele, olha, esse governo pretende comprar. Não está encomendado, está produzindo. Então, até o final do ano que vem, mais 55 trens, vezes 8, 440 carros. Quando eu falo em 105 trens, só para vocês terem uma dimensão, o que é 105 trens? Qual é a frota da CPTM hoje? Aí você vai ter uma noção. A frota hoje é 120. Nós compramos 105. Então, praticamente vai dobrar. Mas vamos pegar um pouquinho a imagem. Seria interessantíssimo a gente pudesse reproduzir aquelas imagens quando o Cova chegou. Em 95, nós tínhamos 700 mil passageiros na CPTM e mais ou menos 2.100, 2.300 no metrô. Daria 3 milhões. Hoje está em 6.100. Então, dobrou. Agora, como que eram os 700 mil da CPTM? Pingentes e surfistas, 253 mortes em 95, quase que um morto por dia útil. Hoje faz 4 ou 5 anos, digamos 4, não vou arriscar, que não há nenhuma morte de pingente na CPTM. Então, há realmente evidências concretas de que tem melhorado e precisamos melhorar mais. Só mais uma coisinha, Rodoanel. O Rodoanel, ele é necessário, mas ele por si só, também concordo contigo, ele não vai dar conta do recado. Precisa ser feito toda uma amarração. Da nossa parte, existe projeto, sim, o PITU 2020, PITU 2025, agora eu vou fazer o PITU 2030. E é importante ver a trajetória desses PITUs. Do lado de lá, onde está o Saulo hoje, meu colega secretário, existe os PDT Vivo. Então, eu acho que lá também nós precisamos refazer, atualizar, e a nossa proposta agora é fazer os dois conjuminados, conjuntos. Precisa fazer o PITU
passageiros e precisa fazer o de carga conjuntamente. Traduzindo, secretário Precisa Pitu, fazer. Plano Integrado de Transportes Urbanos, para quem não conhece. Quem quiser conhecer pode entrar no site da Secretaria de Transportes Metropolitanos. E o PDT é o Plano de Desenvolvimento de Transportes. Jorge, você sabe que eu não sou nem do PT, nem do PSDB, então eu fico exatamente no meio, eu e o Alex aqui. Mas me agrada a ideia, quer dizer, sem sacralizar Rodoanel ou satanizar o trem-bala, na verdade, acho que está implícito na fala do secretário de que é possível, efetivamente, prever para o futuro a integração de tudo isso, né? E acho que o melhor de tudo isso é prever conexão e integração de sistema. E né? também... Agora, para eu chegar numa pergunta, mas... por exemplo, o trem-bala japonês, ele prevê uma estação a cada 30 quilômetros. Mas tem linha, o itinerário, enfim, o serviço, que para só em 2 estações. Ou o outro para em 4, o outro para em 10. Você pode fazer. Depende do fluxo, do rush e tal. É verdade. Então, indo nesse raciocínio, quer dizer, acho que é possível fazer a integração e o próprio trem-bala fazer esse papel efetivamente da articulação da macrometrópole, né? Por outro lado, o Rodoanel, me parece, sempre me veio a ideia de que o Rodoanel é para desafogar principalmente carga e transporte para não passar dentro da região metropolitana. Então ele é um anel para pespassar. Talvez tenha que ter um anel na macrometropolitana, o rodoviário e o ferroviário, né? Porque há que integrar esses sistemas. Agora, e o governo, até porque parece que desativa algum investimento no metrô, mas ele... Então, eu acho que falando de transporte de massa e trilho, então é trem, monotrem, né, o monotrilho, mesmo os trens de CPTM com expansão, ou até a terceira linha, eventualmente, em algumas linhas, eu acho que de periferia ou das áreas da região metropolitana, talvez pudesse ter uma terceira linha. Os expressos. Não é isso? O Expresso ABC. Na região, por exemplo, Franco da Rocha, Morato Caieiras, como foi citado. Que tem no Rio de Janeiro e não tem ela é aqui em São viável Paulo. fisicamente. Isso. Né? O que acontece? Você tem toda a razão, Trípoli. Você tem uma linha que vem de Francisco Morato até aqui com 16 paradas. Mas dessas 16 paradas, digamos que 8 delas sejam a que dão realmente 80% da demanda, como é o caso de Mauá, São Caetano, Tamanduateí, Brás e Luz. 5, 6 locais, Santo André também. 5 paradas que dá 75% da demanda. Então, a ideia é fazer um trem numa linha própria, chamado Expresso ABC, como tem o Expresso Leste. Também é essa a ideia. Mas eu acho importante essa tua fala, assim. Nós devemos tentar consagrar todo o máximo, mas nós devemos ter audácia. Eu acho que está faltando um pouco agora, dado aquela loucura do dia a dia, de você ter audácia em pensar no novo. Por exemplo, nós entregamos, o ano passado, 150 milhões de exemplares para o primeiro grau escolar, aquele material didático. Livros, apostilas, lição, exercício e tal, e tal, e tal. Já pensou a audácia de você fornecer um tablet para cada aluno e isso tudo e o e-mail digital, não tem matéria que leva? Isso elimina toneladas e toneladas de árvores abatidas, papel, o lixo, o chumbo da tinta, o transporte, a logística e tudo. Essas audácias eu acho que não devem ter. Aí chega alguém e fala assim, mas todo mundo vai querer o iPod, isso beneficia uma... Não, vamos pensar. Por que não pensar numa indústria e fazer com que ele venha produzir o básico aqui, como ela está pensando? Tem mais de 400 modelos de tablet no mundo. Por exemplo, inclusão. Por que caminhões e caminhões vão fazer obrigatoriedade que tenha alcodutos e que tenha oleodutos e que tenha até granel duto tem nos Estados Unidos por ar comprimido? Então, tudo isso realmente é inovar e ter coragem.